A lenda dos comedores de cores. Nos dias antes que o mundo aprendesse a enxergar em tons vibrantes, quando tudo existia apenas em graduações de cinza, havia uma verdade que poucos conheciam. As cores não desapareceram, elas foram devoradas. E os responsáveis por esse banquete cromático eram criaturas chamadas espectros, seres que se alimentavam da própria essência das tonalidades, deixando apenas cinzas monocromáticas em seu rastro. Esta é a história de como o mundo perdeu suas cores e de como uma garota cega as trouxe de volta. Antes da grande fome cromática, o mundo era uma explosão de matizes impossíveis. Havia cores que não existem mais, tons que nenhum olho vivo jamais verá novamente. O azul memória, que tinha o gosto de lembranças felizes. O vermelho promessa, que aquecia a pele como um juramento cumprido. O verde esperança, que cheirava a primavera eterna. Cada emoção tinha sua cor correspondente, e as pessoas podiam literalmente ver o que os outros sentiam através das auras coloridas que emanavam de seus corpos. Naquele tempo, existia uma cidade chamada Cromópolis, construída inteiramente de vidro tingido. Suas torres eram arco-íris solidificados, suas ruas pavimentadas com mosaicos de todas as cores imagináveis. No centro da cidade erguia-se o grande prisma, uma estrutura colossal que refratava a luz do sol em milhões de tonalidades, alimentando toda a civilização com energia cromática. Os habitantes de Cromópolis eram artistas, todos eles, não porque escolhessem, mas porque era a única forma de sobreviver. As cores eram literais fontes de vida. Você comia o amarelo do sol, bebia o azul da água, respirava o verde das plantas. A arte não era expressão, era agricultura. Pintores cultivavam jardins de pigmentos, escultores moldavam tons tridimensionais, músicos tocavam sinfonias que criavam novas cores através de frequências sonoras. Governava Cromópolis uma mulher chamada Irisanda, a rainha espectral. Ela nascera com um dom raro. Podia ver não apenas as cores visíveis, mas também as invisíveis. Os ultravioletas da fúria, os infravermelhos do desejo, os raios X da verdade absoluta. Diziam que seus olhos continham todas as cores do universo e que olhar diretamente para eles era como encarar a mente de Deus. Mas Irisanda carregava um segredo sombrio. Ela estava ficando cega. Não uma cegueira comum, mas algo muito mais aterrorizante. As cores estavam desaparecendo de sua visão, uma por uma. Primeiro foi o índigo, que se dissolveu como fumaça. Depois o laranja, que se apagou como vela sem ar. A cada semana, outra tonalidade se extinguia de seu mundo. E Irisanda escondia seu terror atrás de óculos escuros, fingindo que ainda podia ver o espectro completo. Desesperada, ela convocou os maiores sábios cromáticos do reino. Eles realizaram experimentos, criaram teorias, debateram durante meses, até que o mais antigo deles, um homem chamado Espectro Mor, descobriu a verdade horrível. As cores não estavam desaparecendo da visão de Irisanda, estavam sendo comidas. Há parasitas cromáticos, explicou Espectro Mor com voz trêmula. Criaturas que existem entre os comprimentos de onda, invisíveis aos olhos normais. Elas se alimentam de cores, sugando-as do mundo como sanguessugas. E majestade, elas estão dentro de você. Seu dom de ver além do espectro visível as atraiu. Você é o epicentro da infestação. Irisanda sentiu o horror se instalar. Se as criaturas estavam nela, e ela era a governante de Cromópolis, então a cidade inteira estava infectada. Era apenas questão de tempo até que todas as cores fossem devoradas. Ela estava certa. A epidemia começou sutilmente. Pessoas acordavam reclamando que o vermelho das rosas parecia mais fraco. Artistas notavam que seus pigmentos perdiam intensidade. Pinturas seculares pareciam desbotar da noite para o dia, mas então a deterioração acelerou. Em questão de semanas, cores inteiras começaram a desaparecer completamente. O vermelho foi o primeiro a morrer.
De repente, não havia mais pôr do sol. O sangue parecia preto, as maçãs eram cinzentas, as pessoas entraram em pânico, sem vermelho, não podiam sentir paixão. A cor estava tão entrelaçada com a emoção que sua ausência criava um vazio emocional correspondente. Depois foi o amarelo. O sol tornou-se um disco branco e morto. Ouro perdeu seu brilho, a alegria tornou-se impossível de sentir completamente. As pessoas sorriam, mas eram sorrisos vazios, sem o calor dourado que os tornava genuínos. Uma por uma, as cores foram devoradas. Verde, azul, roxo, laranja, todas consumidas pelos espectros invisíveis, e à medida que as cores morriam, as emoções correspondentes se esvaziavam. Cromópolis transformou-se de uma cidade de vida vibrante em um mausoléu de cinzas monocromáticas, habitado por pessoas que se moviam mecanicamente, incapazes de sentir plenamente. Irisanda, consumida pela culpa, trancou-se no grande prisma. Seu plano era simples e horrível. Se ela era a fonte da infestação, então sua morte poderia detê-la. Preparou-se para saltar da torre mais alta, destruindo seu corpo para que os espectros morressem com ela. Foi quando uma menina cega chamada Cromia bateu à sua porta. Cromia nascera sem visão, mas com algo que compensava. Ela podia ouvir cores. Para ela, cada tonalidade tinha uma frequência sonora distinta. O vermelho era um grave profundo, o azul, uma nota aguda e cristalina, o verde, um timbre médio e reconfortante. Ela navegava pelo mundo através de uma sinfonia cromática que só ela podia perceber, e Cromia vinha trazer uma notícia impossível. Ela ainda podia ouvir todas as cores, todas elas. Majestade, disse a menina, sua voz calma apesar de estar diante da rainha. As cores não estão mortas, estão apenas silenciadas. Os espectros não as destroem, elas as aprisionam, armazenando-as dentro de si como comida para depois. Eu posso ouvi-las chorando de dentro dessas criaturas. Irisanda ajoelhou-se diante da criança. Se isso é verdade, então há esperança. Mas como libertamos as cores se nem podemos ver os espectros? Cromia sorriu. Não é preciso vê-los para encontrá-los. Eu os ouço. São como buracos negros sonoros. Lugares onde a música das cores simplesmente cessa e eu posso guiá-la até eles. Assim começou a caçada mais estranha da história. Uma rainha cega de cores, guiada por uma criança cega de nascença, ambas buscando criaturas invisíveis em um mundo que havia esquecido como era ser vibrante. Cromia levou Irisanda até os cantos mais escuros de Cromópolis, lugares onde nem luz cinza penetrava. Ali, nos becos sem som, nas praças de silêncio absoluto, elas encontraram os espectros. Eram criaturas paradoxais, feitas inteiramente das cores que haviam devorado, mas de alguma forma completamente invisíveis. Irisanda não podia vê-las com os olhos, mas Cromia descreveu o que ouvia. Criaturas gigantescas e amorfas, pulsando com as sinfonias de milhares de tonalidades aprisionadas, como baleias repletas de luz. Elas estão sofrendo, Cromia sussurrou. Não são malignas, são apenas famintas. Tão famintas que não conseguem parar de comer, mesmo que isso as machuque. Irisanda entendeu então. Os espectros eram reflexos da própria Cromópolis, uma civilização que consumira cores tão vorazmente que as tratara como mero recurso ao invés de maravilha, que havia transformado arte em commodity. Os parasitas não vieram de fora. Foram criados pela gula da própria cidade. Então fomos nós, Irisanda disse, a voz quebrada. Nós os criamos. Nosso consumo excessivo, nossa exploração das cores como se fossem infinitas. Esses espectros são nossos próprios excessos manifestados. Cromia sentiu. E a única forma de curá-los é ensinando-lhes a deixar ir. Mas para isso você precisa fazer o mesmo. Irisanda entendeu o que precisava fazer.
Durante anos, ela mantivera seu dom em segredo, acumulara conhecimento cromático, concentrara poder. Ela fora a maior consumidora de cores de todas, sempre querendo ver mais, experimentar mais, possuir mais. Ela era o espectro original. Ali, na escuridão absoluta de um beco sem nome, Irisanda fez algo que nenhum governante havia feito. Ela desistiu. Tirou os óculos escuros que escondia sua cegueira crescente. Abriu os olhos, agora completamente brancos, desprovidos de cor, para o vazio. E ao invés de tentar recuperar sua visão cromática, ela a liberou. Todo o conhecimento que acumulara, todas as cores que guardara egoisticamente em sua memória, todas as tonalidades secretas que apenas ela conhecia, liberou tudo. As cores jorraram de Irisanda como lágrimas luminosas. Vermelho, amarelo, azul, verde, todas as cores primárias e suas infinitas combinações saíram dela em cascata, inundando o beco escuro com luz prismática. E quando tocaram os espectros invisíveis, algo milagroso aconteceu. As criaturas começaram a brilhar. Pela primeira vez, tornaram-se visíveis, não porque refletiam luz, mas porque eram luz. Elas eram belas, formas ondulantes de pura cromaticidade, e estavam chorando. Chorando de alívio, de libertação, de gratidão. Cromia começou a cantar então. Não uma canção em palavras, mas uma melodia feita de frequências cromáticas. Os sons que as cores faziam antes de serem devoradas. E guiados por sua voz, os espectros começaram a liberar tudo que haviam consumido. O vermelho voltou primeiro, explodindo pelos céus de Cromópolis como a aurora boreal. Depois, o amarelo, derramando-se como mel dourado sobre os telhados. Verde brotou das rachaduras nas ruas. Azul inundou os canais. Uma por uma, todas as cores retornaram. Não apenas as que haviam sido perdidas, mas também aquelas que jamais existiram. Novas tonalidades nascidas da união entre os espectros e a gratidão de Cromia. Mas algo havia mudado. As cores não eram mais recursos a serem explorados. Agora elas eram conscientes. Cada tonalidade tinha vontade própria, escolhendo onde e quando aparecer. Você não podia mais simplesmente colher amarelo. Tinha que pedi-lo gentilmente, explicar por que precisava dele, prometer usá-lo com sabedoria. Irisanda, agora completamente cega, descobriu que podia sentir as cores de uma nova forma. Não através dos olhos, mas através da pele, do coração, da alma. Ela tocava uma parede e sentia a história de seu vermelho, de onde viera, por que escolhera estar ali, o que significava. Era uma forma de visão mais profunda que qualquer coisa que seus olhos supersônicos jamais proporcionaram. Quanto à Cromia, ela tornou-se a primeira cantora de cores, uma profissão inteiramente nova. Ela viajava por Cromópolis, ensinando as pessoas a ouvirem as sinfonias cromáticas, a se comunicarem com os espectros, que agora eram respeitados como guardiões ao invés de parasitas, a entenderem que cores não eram coisas a serem possuídas, mas relacionamentos a serem cultivados. Os espectros nunca mais tiveram fome. Alimentavam-se agora apenas das cores que as pessoas ofereciam voluntariamente. Os vermelhos de raivas já superadas, os azuis de tristezas já choradas, os amarelos de alegrias já vividas. Tornaram-se recicladores emocionais, transformando sentimentos usados em novas paletas. Com o tempo, Irisanda abdicou do trono. Sem sua visão sobrenatural, não via mais sentido em governar. Mas ela encontrou um novo propósito. Tornou-se professora, ensinando outros sobre a lição que aprendera tão dolorosamente. Que verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar. Não em possuir, mas em apreciar. Não em consumir, mas em comungar. Diz-se que Cromópolis ainda existe, mas não pode mais ser encontrada por mapas ou bússolas. Apenas aqueles que entendem o relacionamento correto com a beleza conseguem encontrá-la.
aqueles que veem cores não como recursos, mas como presentes, não como propriedade, mas como visitantes temporários em suas vidas. E disse também que se você ficar muito quieto ao amanhecer, quando as primeiras cores do dia começam a despertar, pode ouvir a canção de Crômia ecoando através do espectro, uma melodia que ensina as cores a dançarem, os espectros a sorrirem e os humanos a lembrarem que a beleza não é algo a ser possuído, mas algo a ser testemunhado com reverência. A lenda ensina que cegueira não é ausência de visão, mas às vezes sua forma mais pura. Ensina que a fome nunca é satisfeita por mais consumo, apenas por aprender a saborear o suficiente. Ensina que os monstros que tememos frequentemente são apenas reflexos de nossos próprios excessos. E, acima de tudo, ensina que as coisas mais belas do mundo, cores, músicas, amores, momentos, não nos pertencem. Somos apenas guardiões temporários, incumbidos de protegê-las e passá-las adiante, mais brilhantes do que quando as encontramos. Assim termina a lenda dos comedores de cores, mas seu ensinamento permanece em cada pôr do sol que você escolhe realmente ver, em cada arco-íris que você agradece ao invés de simplesmente fotografar, em cada momento de beleza que você experimenta sem tentar capturá-lo ou consumi-lo. Porque Irisanda e Cromia nos ensinaram que os olhos mais poderosos são aqueles que sabem quando fechar, que a visão mais clara vem de dentro e que às vezes precisamos ficar cegos para o que sempre vimos para finalmente enxergar o que sempre esteve lá. E nos becos mais escuros de Cromópolis, os espectros ainda dançam, não mais como parasitas, mas como parceiros, não mais como ladrões, mas como guardiões, lembrando-nos eternamente que a beleza compartilhada se multiplica, enquanto a beleza acumulada sempre, inevitavelmente, morre de fome.